Parte número 2 do estudo. Eu li o verso 9 e expliquei algumas coisas relacionadas ao templo de Salomão. Vamos ler de novo o verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvi esta palavra da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Verso 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fosse maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Para quem Deus está falando isso? Para as duas casas que viram o fundamento da casa do Senhor sendo posto. E Deus disse que a casa de Israel vai edificar o templo dele. Isso jamais aconteceu no contexto histórico. É uma prova, Deus deixou uma prova para a gente interpretar a casa de Israel como gentios. Isso serve para jogar aí na frente dos teimosos, sabe? Na frente de quem está acorrentado até a cabeça com correntes de doutrina de homem. E que mesmo ouvindo a mensagem relacionando Efésios com Oséias, Romanos com Oséias, Efésios com Romanos e Oséias, e Ezequiel e Livro da Lei, mesmo assim não conseguem compreender. Não querem, tem coração duro. Pode ser que mais para frente reconheça, mas não consegue compreender. Então Deus deixou aqui ferramentas incríveis, coisas que ou você olha assim e fala, ou a palavra de Deus falhou, ou a casa de Israel são os gentios mesmo, que vai se unir com a casa de Judá. Então, casa de Israel, jamais eles poderiam edificar a casa de Deus, e não pode anular o contexto histórico de maneira alguma. Você pode interpretar o espiritual, que é o que Deus quer. O desfecho de toda a palavra de Deus ela é espiritual, mas você nunca anula o literal. Se você não compreender o literal, como você vai compreender o espiritual? Compreender o espiritual, como é que você vai anular o literal, sendo que o literal é o seu testemunho? Você vai falar alguma coisa espiritual da palavra de Deus e qual é a sua base? Você precisa de algo literal. Senão João jamais poderia olhar para o dragão de Apocalipse e falar, é a antiga serpente, a do Éden. Era um bicho literal lá no Éden. Assim como a árvore da vida era literal. Assim como a árvore do bem e do mal era literal. Entendeu? Representavam coisas espirituais. Ninguém ia ter a morte por causa de dar uma dentada numa fruta. Ou ia ter a vida eterna por dar uma dentada em outra fruta. Representavam coisas espirituais, mas estavam lá literalmente. Por que a casa de Israel jamais poderia edificar esse templo? Porque em Oséias capítulo 1, lembra que no vídeo passado eu falei sobre as duas casas de Israel e li Oséias capítulo 1, Deus rejeitou a casa de Israel, foi colocada entre as nações. Deus chama a casa de Israel de Efraim. Efraim tinha a promessa lá no livro da lei de virar uma multidão de nações. Como que acontece isso? Deus divide o seu próprio reino, ele que quis dividir, não precisaria disso. Ele poderia fazer todo o projeto da salvação do homem com as 12 tribos unidas na mão de Salomão, depois passa para a mão do filho de Salomão. Mas Deus é um arquiteto, ele criou enigmas, ele fez um esquema para a gente estudar a palavra de Deus. Ele desenvolveu a salvação dos gentios de uma maneira para ser calculada pelos profetas. Eu vou fazer uma explicação para vocês sobre os 4 tempos da casa de Israel. É o termo casa de Israel. Você é um pouco redundante, mas é para que alguns peguem a ideia. Se possível, anota no papel, tá? É redundante, vai demorar alguns minutinhos, mas é necessário. Aguenta aí para a gente entrar no contexto aqui com mais visão. Então ele dividiu as suas 12 tribos em 2 casas. Ele que chamou a casa de Israel de 10 tribos após a divisão. Porque antes da divisão, casa de Israel era usada para as 12 tribos. Você pode conferir isso no livro da lei. Depois da divisão, a casa de Israel é usada para as 10 tribos, ainda sendo o povo de Deus. Porque Deus começou a levantar profetas para profetizar na casa de Israel e repreender ela. Depois, em um terceiro tempo, porque eu já falei de 2 tempos, em um terceiro tempo, a casa de Israel já é vista como as nações. Porque ela é posta entre as nações, não sendo povo, não tendo misericórdia. E depois, em um 4º tempo, a expressão casa de Israel
volta a ser usada como no princípio, para as 12 tribos de Israel. Só que agora, nesse quarto tempo, ela se unificou com a casa de Judá e aqui trouxe os gentios. E agora a casa de Israel, por fim, a casa de Israel se torna o povo de Deus, o Israel de Deus. Entendeu os 4 pontos? Pode marcar isso num papel para você não esquecer. Primeiro ponto, ou primeiro tempo, casa de Israel, as 12 tribos sem os gentios. Ou seja, os gentios poderiam ser participantes, sim, da aliança, como muitos foram quando saíram com Moisés do Egito, mas teriam que primeiro se circuncidar, participar da Páscoa, e aí a Páscoa é um gancho para todas as outras Páscoas, para todas as outras festas, e aí você entra na primeira aliança, que não era eterna. No segundo tempo, o termo casa de Israel, ele é apenas para as 10 tribos. Deus dividiu o reino e chamou as 10 tribos de casa de Israel, não chamou as outras 2. Tem alguns textos que vocês vão ver que judeus vão ser chamados de casa de Israel, mas porque eles fazem parte de Israel. Irmãos, o que é casa de Israel? Uma casa cujo nome está escrito Israel, que é Jacó, pai das 12 tribos. Isso é casa de Israel. Mas depois da divisão, só a tribo de Judá ficou com Davi. E aí a tribo de Benjamim se uniu com a tribo de Judá, com alguns levitas, formando um reino. Dividiu. E aí o termo casa de Israel foi passado para as 10 tribos. Mas isso tem que voltar como era antes. Então esse é o segundo ponto, o segundo tempo. Aí Deus levanta rei sobre a casa de Israel. O rei que Deus levantou sobre a casa de Israel é um efraimita. Deus colocou um Efraim comandando as 10 tribos. Então ele pode falar Efraim falando para as 10 tribos. Ou os profetas iriam falar tanto de Efraim para destacar uma tribo, chamar Efraim de reino? Aonde isso tem cabimento? Aonde que Efraim vira um reino, se não for por intermédio da casa de Israel? Então, o terceiro tempo. A casa de Israel, quando é rejeitada por Deus, é lançada através dos cativeiros, é lançada no meio das nações, e aí casa de Israel já está sendo utilizado para gentios. Homens de povos, línguas e nações. O povo da casa de Israel está entre as nações. Alguns foram conservados, até mesmo o tempo de Cristo. Bem poucas pessoas. Mas a massa toda em si foi rejeitada. Lo-ami, lo-ruamá. Mas também tinha Jezreel, que Deus ia plantar e semear tudo de novo através de Cristo. Terceiro tempo, né? Esse que eu expliquei. Quarto tempo. Quando Deus vai unificar casa de Israel com casa de Judá, isso está em Jeremias 31, aí vai ser chamado casa de Israel, as 12 tribos unidas, mas aí entrou gentios para a nova aliança. Então precisaria de um tempo de transição para as alianças e Deus levantar apóstolos e profetas no Novo Testamento para explicar todas essas coisas, criando dentro desse tempo e dessa explicação aquele mistério que eu falei para vocês no vídeo anterior, o mistério das Escrituras. Então a casa de Israel, quando ela foi lançada entre as nações, foi lançada com maldição, sim. Porque um povo que era povo de Deus deixa de ser povo e deixa de ter misericórdia, está debaixo de maldição. É a maldição que Deus lançou. E isso foi para castigar os pecados atuais, no tempo que a casa de Israel estava rejeitando Deus. Só que ele deixa uma bênção para o futuro. A bênção é de trazer as nações de volta através da casa de Israel, de 10 tribos. Literais, mas quando entrar Cristo, irmãos, aí o negócio é convertido espiritualmente. O termo 12 tribos ainda aparece em Apocalipse, mas você vai ver que é espiritualmente. Já não é uma coisa literal. Entende? Então, Deus deixou uma bênção para o tempo de Cristo. A maldição que Deus lançou sobre a casa de Israel, dizendo que eles não são um povo e não tem mais misericórdia, Cristo vem e lá no Sermão do Monte ele quebra essa maldição. Não tem como explicar tudo isso agora, mas você vai ver que ele vai chamar ali pessoas, judeus que estavam ali com ele e outras pessoas que vieram da circunvizinhança de Tiro, Sidom, gentios que estavam ali. Jesus vai chamar, vai quebrar a maldição e vai falar, olha, bem-aventurado tal pessoa, bem-aventurado isso, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo.
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gentios. É claro que os judeus ali, mestres da lei, ouvindo isso, estavam pensando, ele vai anular a lei e os profetas. Jesus se antecipando dos pensamentos que estavam rolando lá entre eles, porque eles estavam em trevas, eles não conheciam as promessas. Jesus fala ali em Mateus 5, verso 17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aí um pedacinho desse texto cai na mão dos adventistas e o que vira? Cai na mão dos judeus messiânicos e o que vira? Torá, 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 Kipá. Vamos celebrar as festas. Olha que Jesus falou, não vim abolir a lei. Não compreende nada do que está sendo falado. Fala tanto de Torá, Torá e despreza a Torá. Por que você acha que Jesus fala não vim abolir a lei e os profetas? Ele estava lançando promessas ali para todos. Sabia que ia ficar escrito. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia depende da misericórdia deles. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. A casa de Israel, na época de Oséias, estava rejeitando tudo isso. Deus falava, fazei a paz com seus irmãos. Não odiai os seus irmãos, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas eles rejeitavam. Não eram misericordiosos uns com os outros. Deus fala, eu vejo sangue em todos os lugares. Vocês matam, vocês roubam, vocês adulteram. Fala isso por Jeremias. Vocês estão transgredindo a lei. Se eu ler aqui mesmo no contexto de Zacarias 8, nós vamos encontrar isso. Verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um para com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Isso é o que Deus falou por Oséias. Vocês rejeitam tudo isso. Falou por outros profetas também, mas eu também vou rejeitar vocês. Lo ami, lo ruamá. Não são mais meu povo, não terei mais misericórdia. Só que eu tenho uma promessa para Abraão. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Deus falou para Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E qual foi a primeira vez que apareceu esse texto? Meu Deus, que lindo se eu fosse lá no contexto. Por isso que Deus falou. Então Deus tem uma promessa. Aí o que ele vai fazer? Vai mandar o seu filho para resolver o caso, para resolver a situação e para cumprir as promessas. Jesus lá no Monte das Oliveiras cumpre a promessa, começa o cumprimento da promessa. Porque agora ele fala, sejam pacificadores, bem-aventurados esses, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Deus falou, a casa de Israel e a casa de Judá juntos se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça, porque grande é o dia de Israel. Deus agora é Deus deles. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos continuar na parte 3, meu tempo esgotou.